Vamos lá, amigos queridos, para mais um papo, e eles têm sido muito interessantes, todos eles, aproveitando aqui o nosso estúdio montado no 6º Congresso de Direito Empresarial do Centro-Oeste, e eu recebo aqui uma professora da casa, que é a professora Bruna Correia, que vai nos dar a honra aqui de participar desse bate-papo, com o Dr. Jader Aurélio, que veio do Recife palestrar, e a gente buscou ele para poder falar conosco hoje sobre recuperação judicial, para tirar algumas dúvidas, para a gente bater um papo, para esclarecer, especialmente para te colocar dentro do assunto. Você que às vezes não tem um amor tão grande assim pelo direito empresarial, papos como esse, uma maneira mais informal de você acessar o conteúdo, pode despertar para que você, a partir daí, tenha um estudo mais detido e aprofunde nisso aqui. É a nossa intenção, aliás, nesses bate-papos, viu? Dr. Jader, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. É uma alegria, João, é uma satisfação estar aqui. Cidade maravilhosa de vocês, como eu estava dizendo antes da gente iniciar aqui as gravações. Quero retornar. Por favor, Bruna, me convide nas próximas vezes. Se trouxer bolo de rolo, pode vir. Pode vir. Se vier com a mão banando... Então já fica o registro, pessoal. Compromisso. 2 bolos de rolo. Um para a doutora Bruna, tem também para a Denk, viu? Tem 3. Não, Denk não merece, não. Eu prometi a Denk. Denk não merece. Eu prometi a Denk, ele cobrou desse Denk, me perdoe. Você não trouxe o bolo. Ó, é um pra Bruno e um pro João. O Denk você pode deixar de mão. Viu, Denk? Você não merece, não. Denk, então zerou pra você. E nunca chame de rocambole, irmão. Não é rocambole. É bolo de rolo. Respeite a tradição, tá bom? Isso já deu briga, viu? Ah, é? Mozart teve uma briga disso aí. Mozart ficou brigando. Falou que brigou com o Flávio Tartucci, bastidores. É uma figura. Mas é uma alegria estar aqui. O congresso grandioso, 6ª edição. Os caras capricharam aqui, né? Primeira vez que eu participo do congresso e fiquei impressionado. Eu brinquei com o Henrique, que é o nosso líder aí, a liderança, né, do congresso, e disse: Henrique, esse congresso não é congresso do Centro-Oeste, é congresso brasileiro. Você pode falar brasileiro do Centro-Oeste, alguma coisa assim, mas tem que ter um brasileiro, porque é gente do país todo. Sim. Então é uma experiência fantástica. Estou muito feliz que o direito empresarial aqui está muito prestigiado. Continua a gravação assim ou tem que religar tudo? Vai religar, a gente volta de onde estava. Ah, tá. Já foi? Não chegou a cair, não? Foi aqui, não. Não, foi na ESMEG. Foi na ESMEG. Foi o Congresso Nacional deles. E tava muito prestigiado também. Tava lotado. E o que eu conversei sobre direito agro e o tanto que eu aprendi. Porque... É muito específico. É demais, né? E nessa área de recuperação judicial, a parte de agro aí é super mitigada, viu? Tem vários problemas. Sim. Mas eu vejo assim, tem quase uma releitura do direito à luz do agro, né? Então, uma pós de agro, por exemplo, não existe a disciplina agronegócio, direito ao negócio. Mas tem que falar trabalho, as relações trabalhistas específicas para o agronegócio. Então, você vai fazendo uma releitura do direito inteiro, contrato, prévio, tributário. Contrato de temporada. Exato. Tudo. Pode. Deixa eu ver, só pegar onde nós estávamos aqui. Eu estava falando do Congresso. Isso. Pode voltar em Congresso grandioso, a gente faz o corte e repica. Congresso grandioso, então uma estrutura que impressionou, e eu fico muito feliz com o prestígio, né, ao direito comercial, né? Um direito que vem sendo muito bem prestigiado e abraçado pela comunidade local. Então é uma alegria ver acontecer isso aqui em Goiás. A gente tem também essa como posso dizer, esse escopo, esse desejo também de que Recife, Pernambuco, ele venha a ter um evento dessa grandiosidade como está acontecendo aqui. Mas a gente aqui bebe na fonte lá, né, Bruninha? Com certeza. O Estado é um Estado que sempre foi referência. Grandes doutrinadores. Maxwell, cadê o nosso gerador, Maxwell? Um Estado que sempre foi referência. A gente recebe muita gente. Aliás, acho que mais da metade dos nossos professores vem do Nordeste. Né, Bruninha? Mas muitos professores mesmo, na pós. Então, a gente recebe elogios do tipo, do baiano especialmente, assim,
o goiano é o baiano do Centro-Oeste. Eu adoro isso, porque nós temos comparados com a galera do Nordeste, é motivo de alegria pra nós, né, Bruninha? Com toda certeza. Bruninha, você vai falar de recuperação judicial hoje, então? Só mais uma vez, só. Você gosta desse negócio, né, Bruninha? Que coisa. Bruna né? gosta não dessas gosta, não. assembleias, de misturar com a galera ali. De Bruninha já fazer criou os Abadá pra diferenciar os grupos de criança. Tudo que eu aprendi, o pouquíssimo que eu aprendi de recuperação judicial foi de um papo como esse, que Bruninha e Dr. J. Leal fizeram, e eu fui ali pegando, porque eu não sabia nem o que perguntar, a não ser do meu caso, né? Meu Deus. Dá 2, 3 milhas que eu tava mais preocupado comigo. Aí Uma fui consulta. perguntando, ela foi falando, a partir daí eu fui entendendo. Bruninha, ontem nós falamos de alterações, né? Legislativas, Sim. que tiveram impacto também na recuperação, tiveram. Começa por aí pra mim, pra nós começar essa prosa aqui. Essa prosa boa. Recuperação. Obrigado sempre você, é viu, bom Bruninha? falar. É que você é de casa que eu não vou te agradecer né? pela presença. Obrigada Bruninha é por estar professora aqui. incrível, leciona no nosso curso de OAB, tá na pós também conosco, mas ela é responsável, assim, eu acho que é um dos grandes papéis que o professor pode exercer é apresentar o conteúdo de tal forma que faça nascer no aluno uma vontade de se aprofundar nele. Né? Claro, a gente não imagina que a matéria vai se esgotar ali nas 5, 6 aulas que nós temos em preparação de OAB, aquele é um começo. Mas se esse start é bem feito, e feito por um professor motivador, cativante, que a Bruna as coisas acontecem. E fazer isso com o empresarial, repito, não é uma tarefa fácil. Porque é uma disciplina que geralmente os meninos vêm da faculdade com muitas restrições, né, com muito pé atrás, e se destravar para que ele passe a encarar essa disciplina como uma das disciplinas importantes a serem estudadas, é feito para os grandes professores. A Bruna tem feito esse papel, então eu sempre ressalto, porque ela entrou em empresarial sem uma experiência em sala de aula, e em pouquíssimo tempo ela se construiu, dominou, e hoje é uma professora de referência no nosso curso. É o dom. Muito feliz. É o dom da... Mas você falou algo que é engraçado, que é o Brasil todo. O Brasil todo. Por que o povo não gosta desse? O aluno trem? sai da graduação odiando a matéria. Eu acho que é o ensino mesmo da matéria, é o ensino que é deslocado da realidade. É o ensino baseado em teoria. Você vai ver empresarial 1, normalmente você vai estudar a parte histórica, que é chatíssimo. Enjoado. Regulamento 737, Código de 1850. Ninguém se apega foge, nisso, isso não. foge, não é o dia a dia que você... Não é o dia a dia. Então, acho que esse ensino tradicional de direito comercial Nas tem faculdades, que né? mudar, Na graduação. tem que mudar, né? Tem que trazer para a realidade e mostrar operações. Agora, também um problema também, Bruna, que eu vejo na nossa matéria, é que os professores normalmente não são professores Exato. comercialistas. São São de professores outras de outro matérias. ramo, normalmente direito civil. O camarada não tem uma vaga ali para entrar em qualquer matéria de direito civil, joga ele para direito da empresa. Sim, Aí sim. ele vai ler código, né? Vai decorar, vai... Mas Jogar um slidezinho. Pega o Vadimeco, lê ali o Fica 966, lendo, vai exato. passando. O empresarial não merecia Aí- uma codificação separada, não? até tinha, né? Sim, mas pra voltar, porque no Código de 16 era separado, né? Tipo, Isso. Código comercial. Tinha o código É a comercial. autonomia Porque parece que ele foi ganhando tanta especificidade nos últimos tempos. Sim, né? sim. Mas a matéria sempre, ela sempre teve a sua autonomia, né? Sim. E ele veio para dentro do Código Civil, foi um movimento de imitação do Código Italiano, Sim. né? Que o Código Italiano tem um direito de empresa dentro do direito civil dele lá. Então, aqui a gente quis replicar isso, né? Para dentro do código. Eu acho que foi uma decisão equivocada. A gente deveria ter continuado com o nosso código comercial. Se fosse fazer reforma, fazia lá, né? O professor Fábio Lô, ele tem um projeto de lei que ele está querendo resgatar essa autonomia legal, vamos dizer Sim. assim, que a autonomia científica a Sempre matéria teve. tem, tá? Claro. Sempre teve. A interpretação Científica, das doutrinária, relações didática. empresariais é diferente Sim. das relações cíveis, por exemplo. Com Ali certeza. tem uma presunção de paridade entre partes, né? Tem uma racionalidade econômica, tem os usos e costumes que é muito forte, que é diferente do regime civil, né? Então a matéria ela sempre teve a sua autonomia, né? A relação a própria relação societária com o código, com essa entrada do direito de empresa no Código Civil,
ela é bastante complicada, porque você pega, por exemplo, eu tô saindo até do tema, viu, Bruno? Tô entrando em direito societário. Não, aqui isso pode- aí é... Mas aqui é na alegria. informalidade. Aqui é alegria. Mas você pega, por exemplo, o artigo que trata das sociedades simples, que se utiliza subsidiariamente, as sociedades simples, o ASA, para fins de integrar aquele tipo societário que está previsto na parte civil, né, a limitada, por exemplo, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Como é que eu vou pegar uma sociedade simples, que é uma sociedade civil, e ela vai ser minha fonte de subsidiariedade ao invés de ser uma ASA? Não faz qualquer sentido para mim, né? Não, Jader, mas tem situações que realmente você tem que ir para a sociedade simples. Se utilizaria de uma análise por analogia, não precisava você ligar as matérias, né? Porque isso aqui ele traduz, Bruna, você que é professora de empresarial sabe melhor do que eu, isso aqui acaba traduzindo uma distorção grave. Por exemplo, tô falando de teoria, vou para a prática. Vamos para a prática. Bora. 1023, exercício de direito de retirada imotivado. Lá nas sociedades civis, na sociedade simples... Como é que chama isso? Exercício de direito de retirada imotivado. O que é isso? É o seguinte, eu tô na sociedade e de repente dá um estalo, quero sair da sociedade. Posso sair sem qualquer... Sim, só quero É sair. possível qualquer isso? justificativa. Cacildo! Eu quero sair. Então, João, o que acontece? Você tem o 1023, lá, que ele tem um regime próprio. Vou usar. Ele tem um regime próprio da sociedade simples. E os tribunais começaram a se utilizar do 1023 para a sociedade limitada, que é outro regime jurídico e tem outras bicho. finalidades. Tem outras finalidades socioeconômicas. Eu acho que também o problema também do direito comercial de ser ensinado, Bruna, é a falta de visão socioeconômica. Você hoje não tem essa interpretação. Tem até um texto de Munhoz que ele... Lá vou. Pessoal atrapalhando a gente aqui na gravação. Não, é professor Inclusive Satires Causini e Henrique aqui, ó. Inclusive Professor Henrique. Mini. Professor, ontem a professora Mini estava aqui quando É uma baixaria isso aqui. Manda todo mundo entrar aqui pra gente fazer um bem bolado. Vem pra cá fazer um bem bolado aqui. Mas voltando, João, assim, pra gente prestar distorção, hoje você se aplica o 1023 nas sociedades limitadas, que é outra função realidade. socioeconômica. Tem até um texto do professor Munhoz que ele fala isso de modo muito categórico. A gente não analisa os institutos de direito empresarial conforme sua razão econômica, né? E as sociedades, mesma coisa, eles não fazem a Sim. interpretação dessa forma. Então, por exemplo, a sociedade limitada, ela tem que ter uma estabilidade patrimonial. Ela é uma sociedade que é constituída para ser de longo prazo. Então, como é que eu vou ter exercício de direito de retirada imotivado? Uma denúncia vazia. Uhum. Isso é uma quebra contratual, pessoal. Não tem, pessoal, isso não dá para se configurar que é um direito peremptório, é um direito unilateral da parte. Não, isso é uma quebra contratual. Então tem que ter consequências jurídicas, né? E essa quebra contratual ela prejudica a sociedade, não prejudica os outros sócios. Uhum. A sociedade vai ter que pagar os haveres do sócio que está aqui se retirando, né? Então isso tem todo o impacto de sistema, né? Utilizar uma regra de sociedade simples, que é outra lógica jurídica, Uhum. a sociedade limitada que tenha todas as suas peculiaridades, né? Entendi. Então, por isso que é importante essa separação, né? A gente resgatar o nosso código. Sim. Interessante. Desculpa, viu? Entrar no... Eu Não, fiz a muito pergunta bom. achando que era completamente estúpida. Não, mas é uma realidade nossa. né? Você tem até projeto para que isso aconteça. Sim, é uma realidade, uma dor nossa aqui também. Engraçado o Jader falando de uma realidade que ele tem em outro estado, que é a mesma realidade que nós temos aqui. Jader, é a mesma situação, a questão da docência, da dificuldade dos alunos e de verificar mesmo um código. Ter um código próprio seria muito melhor, né, João? Porque Aham. você tem ali onde você procurar e não se mistura. Então, você tem que achar que o professor de civil não é o professor de direito empresarial. Sim. Não se confundem. Não se Sim. confundem. Porque a codificação é parte dessa premissa, né? De ter uma lógica interna Sim, que abrace sistema. todos os institutos, né? Sistema. E aí, quando você tem uma parte dessa codificação, que seja um livro, enfim, mas que guarda certa autonomia, e você vai vendo que ele vai crescendo em expressão. Eu acho que cada ano que passa, você tem mais expressão nesse ramo do direito, Sim. a ponto de nós temos uma pós específica para isso hoje. E daria para fazer ela muito mais alongada ainda, porque... Tem muito tema, Tá muita doido. coisa. A codificação ela é uma norma geral, né,
baseado no sistema pré-ordenado. Né? Sim. Então, isso é super importante para uma matéria que ela é cientificamente autônoma. Então, ela devia ter sua codificação. E a partir dessa codificação, você tem as leis especiais 6404, até eventualmente fazer avaliação se essa... Sim. A professora Winnie lá... Mas... Professora Winnie, venha! Ela não viu. Ela conversou com a gente ontem. Conversou ontem. Mas Falando de fundo de investimento. Legal. Matéria sensacional. Tema maravilhoso. Tema da vez. Bola da em vez. voga. E a reforma do Código Civil na parte de fundos de investimento é um absurdo, porque ele muda lá o conceito de condomínio, tá? Enfim, não vou nem entrar nesse aspecto que ela deve ter comentado ontem. Mas a codificação, ele é a norma geral daquele ramo específico do direito. Então, seria muito importante a gente ter o nosso próprio código, que a gente tenha a nossa própria principiologia, a gente tem nosso próprio sistema de interpretação, né? Que, inclusive, nosso sistema de interpretação é até complicado, né? Porque a gente não sabe se a gente é contratualista ou se a gente é institucionalista, né? E isso tem toda a diferença na hora de interpretar um contrato, na hora de interpretar um determinado artigo, né? Perfeito. Mas, enfim, é importante a gente ter o nosso código, né? Tá. Não é apenas uma importância teórica, é uma importância também prática, Com de toda segurança certeza. jurídica e previsibilidade. Entendi. No mercado. Eu vou te fazer aqui uma provocação, porque quando a gente vai pra rua, o pouco que as pessoas acessam o Instituto de Recuperação Judicial é pelos noticiários, sempre vinculados aí a casos muito expressivos, muito emblemáticos, né? Sim. De empresas muito grandes, que envolveu uma quantidade imensa de credores. E por muitas vezes, o que essas pessoas sentem do Instituto, elas veem um jornal falando, a empresa tal entrou em recuperação judicial, ela é uma das credoras, dificilmente vai receber alguma coisa. Então, ela acaba tendo um olhar muito diferente do que de fato porque ela não vê as empresas locais que passaram pela recuperação e vingaram e estão aí pujantes hoje, voltando a empregar as pessoas e tal. Ela vai ver os casos emblemáticos. E para elas, muitas vezes isso representa um calote legalizado, Sim. um calote institucionalizado. Sim. Dá para se valer desse instituto para esses fins mesmo? Para dar calote? Olha, isso está gravado, eu não posso falar aqui. Pergunta complexa, né? Porque é justamente o que as pessoas que nos ouvem às vezes pensam na recuperação. A gente tem que tirar delas essa pecha, Esse estigma, né? Esse estigma. E de Mas- fato, né? Existe esse estigma. O Jader trabalha com essa parte de recuperação também. E sabe que toda vez que entra com recuperação Porque fica uma... parecendo muito bom, né? Você vem pra cá, faz um boom de venda, se organiza pra guardar essa grana. Depois, recuperação judicial não paga ninguém. Veja, Não é assim, né? É, Me ajuda. vamos lá. É um instituto, assim, vamos pensar de forma pragmática, né? A gente tinha concordado antes de ter a recuperação. E se você pegar o índice de eficiência de retorno, era muito inferior ao da recuperação. Já, mas você está dizendo que a recuperação é excelente? Não, estou dizendo que a recuperação é o menos pior instrumento que a gente tem. Né? Se não for a recuperação, é a insolvência civil. Você já viu insolvência civil pagar alguém? Não. Tem a história até de que saiu aí nas redes sociais, de uma autoridade que ele entrou com uma insolvência civil própria e parece que nunca pagou já há 30 anos ninguém, Sim. recebendo lá seu saláriozinho de 40 mil reais, 50 Sim. mil reais, sei lá quanto recebeu um membro da... Conhecemos. Todos. Então, enfim, se a gente for pegar em termos de eficiência, é o melhor instrumento que a gente tem. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto, Jade, mas por que a recuperação só tem um nível de eficiência de 30%? Se eu não me engano, foi o NEP que chegou nesse número, 30 e poucos por cento, 33%. Eu não lembro o número exato, mas é na faixa de 1/3 das recuperações dão certo. Dá certo, quer dizer, a empresa realmente se recuperar, se restabelecer. Se recuperaram, né? Voltar a ser viável. Saíram da recuperação judicial, foi extinta a recuperação judicial com um plano sendo cumprido. Tá. Né? A gente tem problemas estruturais na nossa recuperação. Por exemplo, a gente tem um assunto que isso causa impacto direto, que é a sujeição e a não sujeição de crédito. O que é isso? Não sei. São créditos que ficam fora da recuperação judicial e tem créditos que estão dentro. E Isso aí eu aprendi. Aqui é do agronegócio, passa por isso. O agronegócio passa... O banco recebe antes. É isso que você está falando? Exatamente. Isso ele vai acabar... Alguém tem que pagar a conta. A caixa da empresa é uma. Sim. Então, se eu tiro
players queiram prestar dentro da recuperação judicial para ele receber fora da recuperação judicial, ele não vai. Essa conta aqui, quem vai sustentar é quem está dentro da recuperação. Lógico, Óbvio. o caixa é único. Sim. Sai de um Não lugar tem só. 2, 3 caixas a empresa. Então ele acaba impactando. E por isso que os deságios são altos. Sim. Né? Então a gente tem um problema estrutural grave de ter o crédito não sujeito. Eu tenho um artigo sobre isso, eu já dei até eu participei até de um podcast, RJ na Prática, com Maria Fabiana, sobre esse assunto. Né? Onde chega lá em encontro o Professor artigo? Fábio, eu acho que esse artigo é no Jota. No Jota tem. Jota. Qual o eu título acho dele? que o professor Cássio Carvalho também escreveu sobre isso na época que ele estava no GTzinho da reforma. Ele teve um artigo que ele escreveu sobre isso. Tá. Né? É um problema grave que a gente tem. Porque a gente pega, por exemplo, recuperação judicial de outros países. Existe todo incentivo que uma maior quantidade de créditos esteja dentro da recuperação, inclusive crédito fiscal. Né? Que Aqui é o no nosso Brasil, maior gargalo, né? um dos maiores gargalos, né? E aqui Porque no o fisco Brasil, recebe antes também. O fisco não tá dentro. Não tá dentro. Não tá dentro. Não tá não sujeito. está dentro, mas influencia na recuperação. Porque tem que ter CND Ativamente. para homologar o plano. Se você tiver alguma alienação de ativo que se traduza na Tem que ter visão... certidão negativa? Pra homologar Oi? o plano, sim. Certidão Muitas vezes negativa. consome o caixa inteiro. Muitas das vezes. O passivo fiscal das empresas são astronômicos. É porque a empresa se financia com passivo fiscal, né? Aham. Assim, na prática, é isso que acontece. Mas o fisco ele tem uma intervenção imensa dentro da recuperação judicial, seja pela homologação e seja no decorrer. Se eu fizer uma alienação de ativo que vá se traduzir no esvaziamento patrimonial, ela pode interferir. Sim. E pode, inclusive, transformar a recuperação em falência. Uhum. Então, ela tem participação na recuperação. Ela vive o melhor dos mundos. Está fora da recuperação, mas manda na recuperação. Sim. Né? Então, isso é um problema grave. E tem algum Estrutural. projeto de lei? Eu sei que tem a questão do lobby, deve ser fortíssimo. O Ministério da Fazenda grande, né? Então, Mas o lobby dos bancos também. são os dois gargalos nossos, né, Os já? dois players que mandaram na reforma. Que mandaram na reforma. Né? E eles estão fora. A comunidade de comercialistas que participou dessa reforma, eles fizeram um trabalho de controle de dano. Né? Para tentar passar o primeiro mínimo projeto, possível. Né? praticamente foi um projeto do fisco. O projeto aprovado que a gente tem da reforma foi um projeto que foi um controle de dano desse projeto inicial. Né? Então, eles têm superpoderes, né? Tem até artigos que falam, superpoder do fisco pós-reforma da recuperação. É o melhor dos mundos. Estou fora, mas posso fazer interferência, vou receber meu crédito. Você vai ter que pagar meu crédito porque você não homologou o plano. Se você não homologar o plano, você vai ser convertido em falência. Né? Por outro lado, é um tiro no pé do Estado, né? Porque você não recuperando a empresa, você significa menos pós-trabalho, menos impostos gerados. Sim. Menos imposto mesmo. E aí a gente tem esse gargalo dos créditos extracompulsórios, que não é só o fisco, né? Tem Os bancos. a alienação alguns fiduciária, que hoje que a maioria das operações é por cessão fiduciária. Cessão fiduciária, em tese, era para estar dentro da recuperação. Está fora por uma decisão do STJ, através de um parecer de um grande comercialista, mas nesse parecer, na minha compreensão, existem equívocos, né? Porque a lei que trata de propriedade fiduciária... Professor Winnie, vem cá falar com a gente um pouquinho. Vem aqui. Vem. Max, filma ela aqui, ela vai participar. Mas a propriedade fiduciária, a lei de propriedade fiduciária... A lei de propriedade fiduciária ela é muito clara, ela tem 3 espécies de propriedade fiduciária lá de forma expressa. Então a cessão fiduciária ela não é alienação fiduciária de bem móvel. Sim. Né? E na lei só está lá a propriedade fiduciária de bem móvel. E a lei que trata das espécies das propriedades fiduciárias é uma lei anterior a 11.111. Então, se a 11.111 queria incluir a cessão fiduciária, ele devia ter mencionado de forma expressa e na reforma também de modo expresso. Sim. Entendeu? Então, na minha visão, é um grande equívoco. A cessão fiduciária está fora da recuperação judicial. E a gente tem, enquanto a Europa e Estados Unidos, ele tende a incluir todo tipo de crédito dentro do procedimento de reestruturação. Veja, recuperação judicial é uma reestruturação. Reestruturação, eu só reestruturo se tiver todo mundo. Não consigo reestruturar só apenas alguns créditos, né? E normalmente esses créditos que estão ficando fora são os maiores créditos, são os de maiores relevância. Porque é banco. Banco hoje só faz operação com garantia fiduciária, porque está fora da recuperação. Já faz Né? de propósito, caso pensado, porque vai mutando, né? Antigamente as garantias principais eram a garantia real, né? A hipoteca.
Então aí você fazia tudo com por isso que o hipoteca. banco hoje prefere. Alienação fiduciária, cessão fiduciária, porque são créditos que estão fora da recuperação. Então, João, só reiterando, em razão desse sistema que tem créditos fora, essa conta, quem acaba pagando é o credor que está dentro da recuperação. Então, fica essa imagem de calote legal e de calotes imensos, 70%, 80%. Já vi plano com 90% aprovado. Né? Aqui em Goiás, 95%. Ótimo, quero essa jurisprudência para aplicar em Recife. Eu posso te mandar, caso... Mas, assim, a realidade é essa. Isso traz a ineficiência do Sim. Instituto de forma grave, relevante. Isso nós, como comerciantes, temos que refletir sobre isso. Se é isso que a gente quer. Enquanto o mundo está tendo um movimento de incluir cada vez mais crédito, o Brasil cada vez mais exclui, tanto pelas reformas legislativas, como pela como pela jurisprudência. A jurisprudência legisla colocando créditos fora da recuperação. Isso é muito Que vai isso é muito exacerbando ruim. o papel, né? É muito ruim para a eficiência da recuperação. Então, essa imagem de calote... Então, quem fica dentro da recuperação acaba pagando essa conta. Porque isso é precificado. Então, por isso que tem essa imagem de não ser um calote legal, a recuperação judicial, infelizmente. É um problema tem esse problema de sistema e, além disso, tem um problema econômico também. A eficiência da recuperação, ele passa por duas linhas. Problemas estruturais, como a gente está citando aqui, de forma da lei, né, de forma de sistema. E um problema também, outro problema grave é o próprio cenário econômico que a gente vive. O Brasil não vive 5 anos de paz econômica. Cada 5 anos a gente tem uma crise econômica grave. Provavelmente a gente vai entrar em outra crise econômica grave. Já tá com todos os ingredientes para a gente sofrer uma nova crise, né? E você não consegue ter planos de recuperação a longo prazo. O plano de recuperação é 15, 20 anos, 10 anos. Como é que, se 5 anos eu tenho uma crise, como é que meu plano vai servir no momento que tiver outra crise? Eu vou ter que fazer um aditivo ao plano. Então fica com essa imagem de calote, de fraude, né? Tem um livro muito bom, que sócio do Ivo até, Gilberto, que ele escreveu agora, falando da história, não da lei atual, mas até a história do direito falimentar no Brasil até a lei de concordata. Isso desde a época da lei, lá atrás do Império, já dizia falência é fraude. Inclusive, se eu não me engano, o nome em latim de falência, ele tem uma ligação com fraude. Então a imagem sempre foi essa. E aí ele, na pesquisa dele, de doutorado, esse foi o doutorado dele, ele constatou o seguinte, ele falou, olha, eu vou aproveitar que eu estou fazendo essa pesquisa, vou aproveitar para ver as sentenças que identificaram fraude. Se já de pouquíssimas. Mas, no campo retórico, hoje a gente tem imagem que falência é algo ligado à fraude, é algo ligado que tem, desculpe a expressão, pessoal, safadeza, né? Mas cientificamente a gente não essa visão está equivocada. Então, toda essa conjectura de pré-imagem que a sociedade tem, que ali uma recuperação, tudo que envolve insolvência é fraude, além da ineficiência jurídica, que a gente tem problemas estruturais, aliado também com a ineficiência econômica, que aí não tem a ver com a nossa matéria jurídica, é uma questão de macroeconomia. A gente acaba tendo essa visão que ali é um calote, ali é uma seara de fraudes e de ilícitos. Entendi. Mas ainda assim, Bruna, muito melhor do que nós tínhamos. Sim, com certeza. Me parece, então, que não é falar contra o Instituto, mas entender como é que ele pode ser melhorado. Melhorado, exatamente. Na verdade, é até o que a gente conversou na palestra de ontem. O Instituto ele é muito aberto, né? Ele traz algumas questões, a própria legislação, a 14.112, que alterou a lei, ele trouxe algumas questões para melhorar, que foi o tema de falar da mediação. Hoje você tem a mediação antecedente, que seria você não entrar com a recuperação judicial para negociar com seus credores previamente. Então, isso foi inserido lá no artigo 20b da Lei 11.101. Você pode negociar para não entrar. Justamente porque você não quer entrar com a recuperação? Porque tem todo esse estigma. Tem, se eu entrar com a recuperação judicial, eu estou dando um calote, todo mundo vai... Eu tenho clientes mesmo, já deve ter que fazer recuperação judicial? Não. Qualquer coisa, menos essa mediação seria pretérita ao pedido. Ao pedido? De recuperação, exatamente. Eu faria mas a partir de um requerimento judicial? Judicial. Você move a máquina do judiciário para falar, eu tenho esses credores aqui, eu quero fazer negociação, mediação com eles, para talvez nem entrar com a recuperação. Essa é uma possibilidade inserida na lei, que é uma novidade legislativa, e ainda está sendo lapidada, porque né? É muito recente, cada um faz de alguma forma, a gente vai jogando e é algo que ainda é uma novidade. Mas, de fato, por que cria-se esses mecanismos?
Porque recuperação judicial é um remédio amargo, né? É um remédio Sim. muito amargo, muito doloroso. Eu percebo, quando ela é usada com o intuito precípuo dela, que é de recuperar, e acredito eu que a grande parte delas tem esse intuito, ela gera estigma para todo mundo, né, Bruna? Não é só para o credor, mas com outras empresas que vão negociar com essa aqui, Sim. com os fornecedores, né? Enfim. Sim, até o Daniel ontem deu um exemplo, né? Se você faz uma cotação para sua casa de armários planejados, a empresa mais barata que vai te fornecer é uma empresa que está lá no nome, em recuperação judicial. Exato. Você vai querer essa empresa? Aí você já não fica vai. falando assim, não, eu não vou contratar essa empresa. Entendi. Essa empresa, ela não vai. E é o contrário, porque quem conhece da legislação sabe que a empresa que está em recuperação judicial, você vai receber. É mais fácil de você receber do que da empresa que não está em recuperação judicial e no curso pede recuperação judicial. Então, assim, é uma segurança. A lei de recuperação judicial, quando a empresa está em recuperação judicial, ela também traz uma segurança para o credor. Só que poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas conseguem esmiuçar a lei. Não, ninguém verificar sabe isso. disso, não. Não, e as sanções são muito graves, né? De violações. Então, assim, a empresa, para realmente entrar com recuperação judicial, a priori, é para realmente, de fato, querer se recuperar. Tá. Né? Evidentemente, a gente está falando aqui, assim, numa visão genérica, de maioria, né? Claro. Tem casos e casos. Sim. Mas é porque os que ficam mais midiáticos, infelizmente, São os que não problema. Mas- E aí acaba piorando, né? O isso é igual estigma avião que cai, né? Exatamente. Cai um e acaba para todo mundo. Pois é, mas assim, o nível de gravidade de violações dentro da recuperação é tão grande que o empresário entrar pensando em violar é um cara corajoso, porque ali tem crimes falimentares, tem, Na própria lei. tem muita repercussão negativa, né? A fiscalização é muito grande numa recuperação judicial, né? Então, assim, tem uma série de repercussões, né? Não vou dizer negativas, mas repercussões fortes, intensas, que a pessoa, para entrar, para querer cometer ilícito, então está sendo muito mal orientada. Né? Ou se isso já fazia parte do planejamento dela Pra cair pra cair nisso um dia, né? Mas a gente tem que falar disso, porque são os casos mais emblemáticos e tal, mas sempre reforçando, né, Bruno? A gente tá aqui falando num evento jurídico, somos todos profissionais. Lembrar as pessoas que nos assistem que isso não é a regra, né? Então a gente começa a falar disso porque é o que chama atenção e tal, mas, olha, são inúmeras empresas aqui em Goiás, no seu estado certamente também, que passaram por processos assim, que se hoje estão aí recuperaram. voltando a empregar, se recuperaram, e é o que se espera dela, que ela volte a produzir, que ela volte a empregar, que volte a gerar, até o aspecto social dela, né, Bruno? Exato. Esse é o intuito da lei. Esse é o intuito mesmo da lei. Agora me Voltar conta o a seguinte, Bruninha, vocês estavam aqui na palestra falando do quê? Parece que eu vi um negócio, tem uma coisa processual ali. Né? Tem, exatamente. Então vai lá, Bruna, o que é? Foi a alteração que eu estava começando a dizer, que é com relação ao 20B, que são as cautelares antecedentes de mediação. E o Jader falou muito bem também do artigo 6º, parágrafo 12º, que já é a tutela, né? Você não é a cautelar de mediação, é a tutela antes do pedido de recuperação judicial. Então, isso é feito sobre a lógica de uma cautelar antecedente? Sim, Exatamente. exatamente. Interessantíssimo, cara. Exatamente. É pegar. É o que eu falo muito em sala, né, Jader? Porque as pessoas sabem que a 11.101, ela de fato é um microsistema, que ali a gente tem direito material, processual Sim. e penal. A gente tem os próprios crimes falimentares estão regulados na Lei 11.101. Uma cautelar antecedente que me permita, antes da pretensão principal ter sido deduzida, me permita um acordo prévio. Não, aí tem a que permite um acordo prévio e tem a que permite antecipar os efeitos da recuperação judicial. Porque os efeitos da recuperação judicial, Joãozinho, são muito bons para a empresa. Porque a empresa está sufocada, ela precisa do que a gente chama de stay, que é o período de suspensão de 180 dias de todas as ações e execuções. É chique, né? Stakeover, né? Não, stay period. Stay period. É, stay period. Eu adoro esse nome. É chique. Eu acho maravilhoso. Não, os Aí Mas empresários se você também não souber gostam. nada de empresarial, nós estamos no período de stake period. Porra, a pessoa não vai te questionar. Não. Entendeu? E, aliás, eu sempre deixo essa dica para os alunos. Chega em casa, a mãe às vezes pergunta à família: tiveram aula de quê? Né? A pessoa fala: de alimentos, isso é brega. Né? Chega em casa e fala um nome em latim ou então em um stay period. É muito chique. Ninguém te pergunta mais nada. Nossa, meu filho agora vai. Que Exatamente. talento. Então você joga o latinzão. Joga um Desculpa, nome desculpa meus diferente. colegas comercialistas. Isso é frescura de comercialista. Mas M&A. eu acho um saco. A Bruna sabe o que eu penso disso.
Mas pra falar em casa com a mãe... Tal. Isso é. Todo mundo que chega falando palavra em inglês no meio da frase quer te enrolar, quer te tapear. Ou quer namorar com você. Dado. Também Bruninha, tem isso. Mas ele gera alguns efeitos que só seriam gerados com a decisão da recuperação. Então Com tem um pouco de deferimento. tutela antecipada também. Sim. É uma tutela Inclusive, antecipada. você pode pedir outras tutelas para efetivar essa suspensão, que dê suporte, tutelas de apoio a essa suspensão. Ele não se limita apenas à suspensão, você tem essa possibilidade também de fazer esse pedido. Num dos casos, eu nem falei isso ontem, Bruna, um dos casos que a gente fez o levantamento para a palestra de ontem, um deles ele pediu uma tutela antecipada em relação à apresentação a dispensa de CND para participar de licitação. Ó. Que assim, a priori não tem relação Não tem. para fins de negociar com seus credores. Então, assim, você pode também fazer esses pedidos. Você pode, a tutela que você pede, ela é ampla. Exato. Ela está prevista ali, tipicamente, apenas a suspensão, mas como a Lei 11.101, como a Bruna disse bem aqui, a gente pode se utilizar do sistema processual por causa do 189, lá da Lei 11.101, posso pedir outras tutelas também. Tem sido aceito pelo judiciário. E tem que ser aceito, né? Porque não tem como isso não brincar com o processo civil também, que tem um tratamento muito bem feito no disciplina cautelar hoje, que é o Thiago? Não, é o Satiro. Satiro. Pareceu o rezador do Thiago, Apareceu. que tem um regime, né? Nós tínhamos no Código passado o sistema das cautelares típicas. Então tinha procedimento de arresto, sequestro. Sim. O CPC hoje deixa muito à vontade. O juiz, no 301, completamente flexível. pode conceder arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outra medida, desde que ela se mostre cautelatória e prove os requisitos. Hoje o procedimento ele é plastificado, né? Como gostam de chamar os processualistas, Sim. né? O professor Leonardo Carneiro Cunha tem um livro excepcional sobre isso, o princípio da adequação do procedimento. E o princípio da adequação do procedimento você consegue em todo tipo de procedimento, tanto no comum como nos especiais, e especiais extraordinários, como o caso da 11.101 também estariam inclusos. Eu não vejo impedimentos a isso. Não. Olha, é um assunto que a gente não discute. Nós comercialistas, essa parte processual. Você chamou de adequação? Princípio da adequação. Que deve decorrer ali do 190, que é a cláusula geral de negociação, que é genial. Aí 190 eu acho que é negócio de processual. Processuais. Né? Mas não passaria por isso? A criação de um procedimento próprio à medida do que eu preciso para esse caso? Porque usa-se muito pouco o 190 no processo comum. Pois é, mas aí eu acho que o 190 seria as partes negociando, não é isso? Sim, seriam as partes negociando. No caso, a adequação de procedimento de adequação é o próprio juiz ali adequando ali a realidade também. Tá. Né? Tem um livro excepcional, esse livro de Leonardo Carneiro Cunha, eu até mando para você depois o nomezinho certo. Quero. O livrozinho amarelo da Juspólvio. É espetacular. Escreve ele, Didier e Antônio Passo Cabral. E o Didier são os craques. Ele é o cara do negócio processual, é o maior defensor do negócio processual, Exatamente. né? Genial. Bruninha, da nova lei, você ressaltou essa questão que eu achei interessantíssima, eu não conhecia. Aliás, a Bruna não tem me atualizado das coisas da nova lei, ela tem essa função e não tem falado nada pra mim. Deve estar guardando pra momentos como esse. Com certeza. O que mais, Bruninha, que você ressaltaria da nova lei que você acha que pra fins práticos assim chamou sua atenção? João, com relação à recuperação judicial, eu acho que veio sacramentar também algo que já estava acontecendo, igual o Jader disse. A nossa lei, ela às vezes pensa no aspecto teórico. Quando ela vem para a prática, é uma realidade totalmente diferente. Uma realidade que muda muito. A questão por exemplo, pra você ter ideia, os prazos na Lei 11.101 são contados em dias corridos. Isso pra gente não foi muito bom, assim, vamos combinar, né, Jada? Porque a gente se utilizava ainda, antes da alteração, de alguns entendimentos que falavam, os 180 dias, que é o mais importante para o empresário, são em dias úteis. E ainda existia a possibilidade da prorrogação, né, pela jurisprudência, porque pela lei era improrrogável. Era um prazo improrrogável na lei, assim, escrito tipicamente, improrrogável, que a jurisprudência é improrrogável. Então, isso deixava muito aberto. E foi alterado agora. Ele é prorrogável por uma única vez, por igual período, e em dias corridos. Acabou que tirou com uma mão e colocou com outra, né? Todos os prazos processuais são dias corridos. Os prazos da lei. Os prazos da 11.101 são corridos. Prazos descritos no CPC em dias úteis. Normal. E essa questão que Bruna trouxe do artigo 6º é engraçado, porque
é improrrogável, é improrrogável por um ano, só pode prorrogar uma vez, depois fica improrrogável novamente, mas eu posso prorrogar de forma extraordinária se tiver um plano alternativo de credor. Então, assim, é uma bagunça. É aquelas placas de bar, né? É proibido dançar agarradinho. Aí vem outro escreve, mas se quiser muito, pode. Porque a verdade, o state deveria ser até Assembleia, a homologação ou a conversão em falência. Sim. Isso é que era para acontecer. Inclusive, até eu acho que no livro de Spinelli, ele diz isso, defende isso. Né? Aliás, não defende, ele diz que deveria ser, né? Isso. Mas aí o legislador botou esse prazo porque ele quer dar um ar de celeridade. Mas acontece o seguinte, que a celeridade não é porque o devedor quer que seja celere. A celeridade, às vezes, só as negociações são complexas. Demora muito. E quando você faz determinadas negociações com alguns players, eles têm regras de compliance interna. Então, passa para um setor, vai para outra diretoria para aprovar. Tem que passar pelo compliance para ver se não dá algum tipo de problema essa negociação. Aí demora. Uma negociação que era para você fazer em um mês, demora 3, 4, 5 meses, 6. 8 meses. Já demora, eu já fiz uma negociação que durou 2 anos. Um banco porte médio. Banco porte médio é o banco que é o mais... É o que mais dá trabalho em recuperação judicial, fora o Banco do Brasil. É verdade. É o que dá mais trabalho porque tem dono. Então, assim, tudo tem compliance. Tem uma negociação nossa, 24 meses de negociação. Nossa. E aí o stay é só 6 meses. Agora é prorrogável por mais 6 meses. Ou seja, 1 ano. Entendi. Como é que fica? Então, durante esse ano aqui eu vou poder ser executado? Difícil, né? Mestre, importante para o aluno que quer navegar nessas águas, ou que quer começar uma advocacia empresarialista logo de cara, nada impede, ou que quer mudar o nicho da advocacia dele, vendo um período, especialmente vivendo um período como esse, em que essas demandas passam a ser mais comuns, infelizmente, para a advocacia, a gente vive disso, mas enfim... ninguém torce para que isso vire algo que mude os pesos e a balança do país, né? Mas é importante que ele faça um estudo detido sobre essas matérias, ou dá para encarar logo de cara, uma pós-graduação. Estou puxando a sardinha para mim aqui, obviamente. Merece uma pós-graduação mesmo? Claro. A matéria tem a gente falou bem aqui, tem a sua regra própria. Tem a sua lógica jurídica própria. E, na prática, tem a sua razão econômica. Né? Então, merece sim um estudo. Evidentemente, o mercado, o camarada pode enfrentar lá, mas vai quebrar a cara. Não vai se dar mal. Né? Então, merece sim uma matéria que tem que ter uma especialização, tem que ter uma qualificação. Né? E, para quem está começando... Veja, começar já atuando em empresarial sozinho é muito difícil. É muito difícil, muito. A dica é o seguinte, ou vai para o escritório que tem uma área boa de empresarial para você pegar ali corpo, né? Aliado ao estudo, o estudo sempre vai ter que ter, né? Porque senão você vai ser um profissional, você vai saber ali aquela prática, mas se você for para uma discussão mais aprofundada no vazio, processo, né, você pode quebrar a cara, né? Pegar um técnico melhor do outro lado, sim, né? E até também para você poder fazer estratégia de negociações, de teoria de jogos, por exemplo, você tem que dominar os instrumentos que você vai se utilizar. E os instrumentos que você vai se utilizar são instrumentos teóricos na hora da mesa da negociação, sim, aliado à habilidade de negociação que você tem. Né? Mas a dica é, vá para o escritório de advocacia, pegar uma cancha, né? Passe uns aninhos, aí depois você avalia se consegue fazer carreira solo, abrir a própria banca. Eu acho difícil de cara se arriscar na área de empresarial. E assim também, e tem uma questão também. Não é que eu quero fazer empresarial, muito da vida profissional é a vida que leva a gente para determinadas matérias. Nossa, na advocacia, então nesse A gente estava brincando aqui com alguns professores. Satiro, por exemplo, ele era processualista. Veja, a gente ia perder um dos maiores comercialistas para o processo civil. Né? O professor Tavares Guerreiro, por exemplo, ele era da área de direito criminal. Um dos maiores societaristas do país. Né? Bateu, a vida levou ele para a societária. Então acho que também a vida leva muito para esses caminhos. Agora, claro, se você quer realmente só empresarial, então entre no escritório nessa área. Agora, também para entrar no escritório nessa área, você vai ter que estar preparado, porque fazem prova. Claro. Então vai ter que fazer após todo jeito. Tem que estudar, não tem jeito. Mas é isso, mais ou menos que eu vejo, que eu posso dizer aí pro novo advogado. Maravilhoso, Jader.
Você mora no Recife. Isso. Escritório também é lá. Tudo lá. Atende o país inteiro. País inteiro não, mas a gente atende quase o Nordeste todo. Tá? E, Qual o nome do escritório? E temos algumas causas em São Paulo também. E qual o nome do Paurá escritório? Advocacia. Como? Paurá Advocacia. Tem rede social própria? Tem. Arroba? Acho que é Paurá, @Paurá ADV. Arroba Paurá ADV. É. A gente coloca aqui na legendinha aqui Vou depois. confirmar aqui, vê que sócio... Vamos confirmar agora. Veja que sócio Peba. Vamos colocar. Como a gente fala no Nordeste. Mas isso aí ratifica a minha teoria de que o advogado que tá trabalhando todo dia não tem tempo para rede social. Não tem. Não tem. Eu Isso não é consigo. verdade. Quem faz vídeo demais Isso é verdade. não tá cumprindo o prazo, Bruninha. Com certeza. São coisas distintas. Já você Não acabou dá. de me dar mais um exemplo do que eu tenho falado sempre. É isso mesmo, Paurá.adv. Paurá é com P mesmo. P. Paurá.adv. Paurá.adv. Então, depois, entre lá. Quem sabe, ó, você que se prepara aí, um dia tem oportunidade de trabalhar no escritório. Vamos lá, estamos fazendo Estagiário. seleção. Aí, Estamos tá fazendo vendo? Seleção. Aqui no escritório a gente sempre faz seleção, já. Eu não sei você, mas é a dificuldade da gente A gente encontrar tem dificuldade. profissionais que Escuta o gostam. escuta o que eu te falo agora na palavra dos professores e Muito difícil. estão dentro da advocacia. Em qualquer área hoje, os escritórios têm 1 ou 2 vagas de contratação e não estão completando as vagas. Eu nunca vi um cenário tão positivo para aquele que quer realmente estudar e se inteirar das disciplinas, pegar um livro, não tem medo de ler, né? Pegar uma obra Sim. e ler capa a capa, que eu não tô vendo ninguém fazendo mais. Nunca foi tão positivo. O momento, mas tem não sei quantos milhões de advogados. Mas os escritórios todos têm vagas em aberto e não são preenchidas. Fique com esse dado. Sim. Com certeza. A gente tem muita dificuldade de conseguir comercialistas. Pronto. É o que eu precisava para que esse povo tenha mais Estude. uma pílula Pra estudar. para estudar e mais um mote mesmo. Ouça, são pessoas que não vão ganhar nada para elas mesmas. Estão falando aqui o que verificam na prática. Está faltando muito profissional bom, disposto a trabalhar também para outra pessoa. O jovem está no medo de trabalhar para os outros. Tá. No medo de gerar resultado para a empresa. Gere. Tenha a sua sequência. Não fica pingando de galho em galho, não, senão você nunca desenvolve uma história. E o Com currículo certeza. fica feio de galho em galho. De galho, muito feio. Eu, particularmente, tenho uma resistência Né? desse currículo com vários lugares. Exato. É porque eu acho que é mal até da minha geração. Quer as coisas muito rápido, né? Muito imediatalista, né? Isso. E, não é assim. A advocacia é uma profissão que você demanda Você tempo. se É um enquadra degrau, nessa né? nova Demanda geração tempo. já. 20 e poucos anos, 30 anos. Muito Querido. obrigado, tô bem. É minha esposa que cuida bem de mim. É um homem com gerência. É um homem com gerência, Tem a exatamente. diferença já disso. Obrigado a você. Obrigado, João. Viu? Foi um prazer. alegria, querido. Bom demais na conta. Imagina a galera que vai ouvir. Vai ouvir? Porque essas oportunidades surgiram disso, né? Então eu tô lá com a Bruninha, recebendo professores de fora. Hoje, 5 professores de fora chegando para pós. E a gente é beneficiado demais disso. De ter conversas como essa, tomando um café, as pessoas vão falando umas coisas e falam, porra, é mesmo, minha cabeça abre. Vamos pegar esse papo então e reverberar essas vozes aí para outras pessoas. A gente Pessoal, tem ganhado demais. e aqui tem um negocinho, viu? A gente não pode falar o que Eu tem não vou dentro, dizer- não. Vou dizer o que tem dentro, Mas não, é pela, bom, viu? pela empolgação, Dá pra perceber. dá pra você perceber que água só não é. Né? Queridos, obrigado a vocês. Obrigado. Obrigado, Obrigado a todos que Joãozinho. Obrigado, participaram Jader. aqui, que estiveram conosco até o final. Você também pode ajudar a gente a ecoar essas vozes nossas aqui, a reverberar esses podcasts. Então, em qualquer plataforma que você nos assistir, tirando o YouTube aí, nota 5 pra gente ficar mais em evidência. E no YouTube também, não deixa de se inscrever e deixar o like aí nesse novo episódio. Vai subir muita coisa boa toda semana pra você, então não perca não, acompanhe.